Código de Defesa do Consumidor é o tema desta edição do MPSP+, que tem como convidado o Dr. Denilson, do Centro de Apoio Operacional Civil. Doutor, o Código reconhece que o consumidor é vulnerável nas relações de consumo. Em que medida que esta lei alterou este panorama? Exatamente. A vulnerabilidade é um princípio das relações de consumo. A nossa Constituição de 1988 reconheceu essa fragilidade, essa vulnerabilidade do consumidor e, no seu artigo 5º, tem um inciso, o inciso 32, que exigiu do legislador a defesa dos consumidores. Então, nós tivemos em 88 a Constituição e depois, em 1990, o Código repete essa vulnerabilidade, essa maneira de se trazer um equilíbrio às relações de consumo. E é um traço relevante, é um traço importante nas relações de consumo. Não mais, a partir de então, não mais se discute quem é a parte vulnerável, quem é a parte fraca na relação. Trata-se de uma presunção absoluta, por força de lei, e que deve nortear não só a sua interpretação, a interpretação das leis, a interpretação dos contratos, mas também a elaboração do próprio sistema normativo, de maneira a sempre atender a essa parte mais fraca na relação de consumo. A próxima pergunta é do seu colega, o Dr. Hélio. Vamos acompanhar. É uma grande honra participar dessa edição do MPSP+, em especial por ter a oportunidade de dirigir uma pergunta para o Dr. Denilson de Freitas, coordenador do Centro de Apoio Civil e do Consumidor, com quem eu tive o prazer de começar a trabalhar recentemente no desenvolvimento das atividades de referido Centro de Apoio. Se trata de um combativo promotor de justiça, com uma atuação destacada na defesa do consumidor e que tem feito um excelente trabalho à frente do Centro de Apoio, tanto civil quanto consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. No que se refere ao questionamento, eu gostaria de saber, Dr. Denilson, qual é a sua opinião a respeito da importância do ônus da prova, conferido aos fornecedores a obrigação de comprovar a conformidade de seu produto ou serviço a partir da reclamação do consumidor. Muito feliz em ouvir as palavras do colega Hélio Dimas, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelas palavras. A inversão do ônus da prova, ela tem forte relação com a facilitação do direito de defesa do consumidor. De uma maneira bem simples, se atribui àquela pessoa que tem melhores condições de fazer a prova, se atribui esse ônus, essa obrigação de trazer para os autos a prova da situação fática sobre a qual o juiz aplicará o direito. É um instrumento relevante de garantia dos direitos dos consumidores e tão importante foi a sua inclusão no Código de Defesa do Consumidor que, mais recentemente, no Código de Processo Civil, agora de 2015, houve uma alteração da regra de que o autor deve fazer a prova do fato alegado, Na verdade, essa distribuição estática foi mitigada e agora se adotou uma distribuição dinâmica do encargo probatório. Adotou-se a teoria das cargas probatórias dinâmicas, A gente observa aquele que tem melhor condição de trazer aquela prova para os autos, sempre tendo como norte a cooperação e a boa-fé processual. Em suma, a inversão do ônus da prova ela é muito importante nas relações de consumo e houve também uma alteração para as demais ações processuais com essa modificação no Código de Processo Civil de 2015. Qual é o papel do Ministério Público no âmbito da Política Nacional das Relações de Consumo? Vários instrumentos e mecanismos, eles conferem efetividade à Política Nacional de Relações de Consumo. Um deles é o Ministério Público, como está no artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo deve ser interpretado
com o perfil constitucional do Ministério Público, que é aquele de defesa dos interesses sociais e também dos interesses individuais indisponíveis. Nós temos, algumas vezes, uma irregularidade ou uma ilegalidade que traz prejuízo ao consumidor ou a alguns consumidores. Nessas situações, o Ministério Público não pode auxiliar na solução do problema. Então, a pessoa lesada deve procurar um advogado, a Defensoria Pública, o PROCON, o Juizado Especial Civil. Mas, em algumas situações, essa lesão, ela atinge toda a sociedade, direta ou indiretamente, ou mesmo atinge um grupo significativo de pessoas. Nesses casos, surge a legitimidade do Ministério Público para a adoção de providências. O promotor, a promotora, instaura um procedimento, investiga o fato e, constatada a irregularidade, pode adotar providências tanto através de um acordo, de um termo de ajustamento de conduta, ou mesmo através do Poder Judiciário, através de uma ação civil pública, sempre visando a cessação daquela atividade lesiva e a indenização, a reparação material e até mesmo moral pelos prejuízos causados. Qual é a sua visão sobre as multas e outras sanções administrativas que podem ser aplicadas contra as empresas? O que é uma sanção administrativa? Sanção administrativa é uma punição aplicada pelo Poder Executivo a quem comete uma irregularidade que independe de decisão judicial. É um instrumento usado para punir infratores que praticam atos que não estão de acordo com as normas previstas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse Sistema Nacional é composto pelos Ministérios Públicos, estaduais e federal, pelas Defensorias Públicas, pelos PROCONs e pelas entidades civis de defesa do consumidor. Por vezes, uma notícia de irregularidade chega ao Ministério Público, o promotor instaura um procedimento, investiga, e ele conta com a contribuição, com a colaboração do PROCON ou de uma agência reguladora, como a Anatel, a ANEEL, a ANP, a ANS, a ANAC. Esses órgãos administrativos podem realizar diligências, fazer fiscalizações e, quando o caso, pode impor sanções, a apreensão do produto, a cassação do registro de um produto. Em algumas situações, essa penalidade ela é representada pela multa, e uma multa, por vezes, de valores significativos. Em algumas situações, o fato lesivo chega primeiro a esse órgão administrativo, o PROCON ou a agência, que faz o seu papel, faz a sua fiscalização, a sua autuação, e quando há uma repercussão social, encaminha para o Ministério Público. Então, essa atuação conjunta, Ministério Público e os órgãos administrativos, eles propiciam uma adequação daquela conduta, elas inibem a reiteração da conduta lesiva e sempre tendo aí como objetivo a regulação do mercado de consumo. Mas mais importante do que essa aplicação da penalidade é o trabalho conjunto entre os órgãos de defesa, entre os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sempre com diretrizes, sempre com objetivos que levem a uma efetividade na defesa dos interesses dos consumidores. A legislação é mais ou menos avançada aqui do que em relação a outros países. Nós tivemos uma forte interferência da legislação europeia, principalmente do Código Civil alemão, das leis da França, mas o Código de Defesa do Consumidor foi talvez um dos primeiros instrumentos de defesa das relações consumeristas na forma codificada, né? Além do Código, nós temos outras leis que também auxiliam na defesa dos consumidores, como é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Plano de Saúde, agora o Marco Legal do Saneamento Básico. Esse universo legislativo tende a fomentar a defesa dos consumidores. É claro que o Código de Defesa do Consumidor, aí, com seus 30 anos de publicação e com poucas alterações ao longo desse tempo, ele precisa de algo mais, né?
nós precisamos dar um passo a mais, um passo adiante na defesa dos consumidores, mas mais do que uma melhoria no sistema legislativo, no sistema normativo, nós precisamos de respeito às leis existentes, de um respeito ao consumidor, de um respeito ao nosso semelhante. A intervenção estatal hoje existente, ela somente será reduzida quando nós compreendermos e efetivamente aplicarmos o princípio da igualdade, o princípio da solidariedade nas relações de consumo por todos os integrantes dessa relação, sempre tendo como norte o bem-estar da sociedade. Doutor, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.